Tá bom, cara? E é isso aí, cara. Essa é a minha vida. Eu tô construindo um estúdio novo pra poder falar merda com maior qualidade. Essa, basicamente, é a minha vida. Porque, cara, é isso que tá passando bastante na minha cabeça ultimamente. O que você faz quando você tem 36 anos e você descobre que a sua cabeça foi montada da maneira errada? O que você faz, cara? O que você faz depois disso? Porque, assim, eu percebi nos últimos meses que eu me comunico muito mal. Eu tenho vício de linguagem, eu tenho vício de raciocínio, eu fico andando em círculos no meio dos meus pensamentos por várias vezes. Eu estrago piadas boas, eu soterro coisas interessantes no meio de um lamaçal de confusão linguística. E eu tava pensando, cara, sobre isso. Eu acho que eu acho que eu cheguei nesse ponto porque eu passei minha vida inteira achando que tudo se resolvia no improviso. Então eu passei 14 anos abrindo esse microfone e só falando, contando com a tal da honestidade. Porque se você for honesto, você vai. Cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, é muito chato, cara. Mas por um tempo funcionou esse negócio de só ser honesto e acessar as coisas e deixar o pensamento fluir. Por um tempo funcionou isso, só que eu devia ter feito um trabalho profissional junto com isso. E nos últimos meses eu percebi que a minha cabeça ela tá cheia de buraco. Ela é tipo ela é tipo uma rua de São Paulo, tem buraco por todos os lugares e o meu pneu tá estragado. E eu, cara, eu tava pensando, cara. Eu sei exatamente onde que isso começou. Eu lembro de um dia, quando eu era jovem, que a minha mãe chegou com um monte de caixa com um livro na minha casa. Na minha casa, não morava sozinho. Mas eu lembro um dia que a minha mãe chegou em casa com uma caixa cheia de livro. Ela organizou todos os livros na prateleira do meu quarto, virou pra mim e falou: Arthur, é o seguinte, você vai ter que ler tudo isso aqui pro vestibular. E eu lembro que eu olhei pra aquilo e pensei, como? Então, assim, na minha juventude, eu passei de um cara que nem sabia o que era um livro pra um cara que obrigatoriamente teria que ler 8 milhões de palavras em tantos meses, porque senão eu ia ser burro, eu não ia passar no vestibular e eu ia virar mendigo. Então, assim, foi uma relação muito ruim com a educação. E eu lembro que eu pensei na época, livro? Que bobagem é essa, cara? Eu preciso ganhar uma Champions League aqui com o Getafe na minha Master Liga do Winning Eleven. Deixa esses livros pra lá, cara. Deixa lá, cara. E só agora, em 2026, eu percebi a falta que me faz aquele Brás Cubas que tava na prateleira do meu quarto aquele tempo todo, cara. Se eu soubesse que aquilo ia me ajudar a me comunicar melhor, eu não teria me esforçado tanto pra contratar o Ibrahimovic pro Getafe. E aí, cara, porra, é foda, cara. Essa semana, cara, eu tava assistindo um documentário sobre o George Carlin. E o problema de assistir um documentário sobre um gênio é porque os criadores do documentário, eles sempre te explicam por que aquele gênio é um gênio. E aí você é obrigado a encarar a sua própria história e entender por que você não é um gênio. Porque as duas vidas não têm nada a ver uma com a outra. Então, assim, no documentário do George Carlin, eles estavam mostrando que o George Carlin, ele nasceu numa família de músicos e artistas. Então, eles estavam todos envolvidos sempre com essa área cultural da vida. Então, eles estavam me explicando que o George Carlin, ele cresceu ouvindo muita música, muito jazz, muito funk, anos 50, 60, e lendo muita poesia. E aí o cara explica, ele pega os textos do George Carlin e ele mostra como por trás daquelas palavras, daquelas ideias, o show dele tinha um ritmo musical. Então tinha muita rima, tinha refrão, tinha estrofe, tinha final. O show dele, basicamente, por trás das palavras, das piadas, era uma trilha sonora. E é por isso que quando a gente vê, a gente se empolga tanto, a gente fica hipnotizado com aquele negócio. E aí eu tava deitado no sofá, comendo um hambúrguer, tomando uma Pepsi Black, porque esse é o meu novo eu não tomo mais Coca Zero, eu tomo Pepsi. E eu tava nessa situação patética e eu comparei a minha vida com ele, eu pensei, caralho,
A minha formação intelectual é PlayStation e Limp Bizkit. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Se algum dia eu me inspirei por esse cara, eu tava completamente maluco. Se algum dia eu vi um negócio desse cara e pensei, porra, eu quero fazer um negócio assim. Ouvindo Rolling, Rolling, Rolling. É por isso que basicamente tudo que eu falo tem essa musicalidade horrível. Mas não tem nada que eu possa fazer, cara. Não tem nada que eu possa fazer. Porque eu percebi uma coisa, cara. Eu percebi que todo ser humano é um computador que você só pode montar até os 17 anos. Até os seus 17 anos, você pode escolher as peças que você vai querer pro seu computador. Então, se você lê bastante, se você ouve música, se você vai no museu, se você estuda teatro, oratória e faz coisas voltadas para esse lado, você tá escolhendo boas peças, uma boa placa de vídeo, uma boa memória RAM, um HD grande, um processador da Apple, só coisas boas. Mas se tu passa a adolescência inteira dormindo, jogando videogame e sendo vagabundo, você basicamente monta um PC da Xuxa na sua cabeça. E aí quando você chega nos 17 anos, o técnico aperta o último parafuso da CPU, olha pra você e fala, bom cara, foi isso que você montou, essa é a sua CPU, boa sorte. E você sai no mundo com o PC da Xuxa na cabeça. E você tenta fazer coisas, você tenta se comunicar, você tenta criar. E nada funciona, e nada você olha e pensa, isso aqui tá legal, isso aqui tá do jeito que eu imaginei. Não! Nada! Por quê? Porque você montou um PC da Xuxa na sua cabeça. Você não montou um iMac M12. Entendeu? E o pior da vida, cara, é que um dia o seu software, que é a sua consciência, consegue magicamente olhar pro hardware que você montou e ele consegue perceber que você montou um PC da Xuxa. Então chega um momento na sua vida que você pensa, que você percebe, o meu computador é uma merda. A minha CPU é um horror. E aí você entra pateticamente no modo de tentar atualizar a sua CPU, o seu hardware ou até mesmo o seu software. Então você entra na Amazon e começa a comprar um monte de livro. E aí você entra na Magazine Luiza, compra uma estante e enche a sua estante de livro e você tenta pegar o livro, você tenta ler e você pensa, eu não entendo nada. Eu montei um PC da Xuxa. Eu tô tentando instalar o GTA 6 no PC da Xuxa e não vai rodar. E aí você percebe, cara. Você percebe que a sua cabeça é uma cabeça de uma criança com conta de adulto pra pagar. Porque você tem que pagar as contas. E eu tenho que pagar as contas fazendo isso aqui. Como que eu faço isso aqui? Como que pode eu poder pagar minhas contas com isso aqui? Eu não sei, cara. É muito estranho, cara. É estranho. Mas tudo bem, eu vou continuar tentando, cara. Tentando. Aí você pega um iPad, instala o Kindle e começa a comprar uns livros, você tenta ler, você lê 10 páginas e opta por pegar o celular e rodar os rios. E aí você pensa, tá bom, será que esse sou eu? Será que esse sou eu e é isso que eu tenho que fazer? E é isso? Tá bom, cara, mas tudo isso pra te explicar por que eu tô construindo um estúdio novo, pra falar merda com mais qualidade. Falar merda em 6K é bem melhor. Falar merda em 6K com um cérebro que tá rodando em 480p. Esse sou eu. E você, cara? Quem você é? Posso falar uma coisa, cara? Montando esse estúdio novo aqui, eu tô percebendo que o problema da vida são fios. Como eu odeio fio. Tem muito fio aqui. É muito fio. Eu tive que comprar extensões de 20 metros pra poder fazer os fios contornarem a sala, pra eles não ficarem no meio da sala, pra não tropeçar e bater a minha cara nos lugares. Cara, como me irrita fio, cara? Eu acho que a coisa que mais me irrita no mundo cotidiano e mundano é a existência de fios. Eu queria que tudo fosse wireless. Até a energia. Eu queria que tudo fosse wireless, cara. Mas o problema de wireless é que qualquer peido que você dá no ambiente cai a conexão, cai o sinal e dá um problema.
Então a gente é obrigado a conviver com fio. Você tá entendendo que a gente é obrigado a conviver com fio em todos os lugares? Tudo tem um fio caindo. Tudo tem um fio que você não sabe o que é, que você tira e aí você descobre por que ele era importante. É uma guerra contra fios. Você não consegue ver agora, mas tem tantos fios atrás de mim aqui. Um negócio grotesco. E sabe uma coisa, cara? Você sabe que a raiva, ela te traz coisas muito, muito boas. A raiva, ela te faz refletir se você souber usar ela bem. E eu comecei a pensar no meio da minha raiva por fios, enquanto eu montava esse estúdio, por que a gente precisa de tanto frio? Frio? Por que a gente precisa de tanto fio? Pra ter energia, certo? Aí eu abro minha janela, olho pro céu e tem o sol batendo na minha janela, me dando energia infinita o dia inteiro. Aí você começa a pensar, por que o Thomas Edison não descobriu a energia solar antes da elétrica?